Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bom dia. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo atraso de 18 minutos. Eu organizava aqui a live e por isso o atraso. Bom, sejam todos vocês muito bem-vindos, para que a gente possa começar a conversar sobre a prova do Tribunal de Justiça de Goiás. Não tenho nenhuma pretensão de ser breve. Quero fazer essa live com muita calma, com muita tranquilidade, para que a gente possa refletir e chegar a conclusões juntos sobre o que esperar do concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, estado no qual me encontro nesse exato momento. A verdade é que a expectativa era de um concurso já neste ano. Nós já tínhamos essa expectativa de que o concurso ocorreria nesse ano. Havia um movimento dentro do Tribunal de Justiça de Goiás, formalmente falando, para que essa prova ocorresse nesse ano. E aí veio a pandemia, e a pandemia fez inclusive com que o Poder Judiciário local firmasse um pacto para que não fosse aumentada a despesa até o fim deste ano, enfim, em razão dos efeitos da pandemia. Mas a verdade é que o ano acabou e ainda que não tivesse acabado, você teria um concurso cujo provimento de vagas se daria apenas em 2021 ou talvez até no início, em janeiro, fevereiro de 2022, porque os senhores sabem que o concurso da magistratura naturalmente demora um ano e meio. Mas o que aconteceu? Houve eleição no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o novo presidente, desembargador Carlos Alberto França, disse: olha, foi questionado sobre a celeridade da justiça. E ele disse: olha, o que a gente está tendo hoje aqui é o seguinte, são juízes respondendo por diversas varas. Então o juiz responde pela dele e por outra, pela dele e por outra. E isso não é o ideal, não é nem o correto. É natural que a prestação jurisdicional seja menos célere quando você tem um juiz que está comandando duas varas. E ele disse: nós temos 90 cargos vagos. Isso não é minha palavra, isso não é a palavra de um servidor ali dentro de uma rádio interna, notícia extraoficial, não. É a palavra do presidente eleito do Tribunal de Justiça de Goiás. Ele disse: olha, nós temos aproximadamente 90 cargos vagos e nós acreditamos que vamos preencher pelo menos parte deles em breve com o concurso da magistratura. Quando o presidente diz, presidente eleito, que vai preencher os cargos em breve, isso significa que o concurso deve ter o edital publicado muito brevemente. Por quê? Porque entre a publicação do edital e o juiz tomar posse, a gente pode ter 1 ano e meio. Então não dá para enrolar ou para demorar a publicação do edital. Eu diria para os senhores, não fosse a pandemia, o edital sairia por agora, mês de outubro. Mas é claro que a gente tem o fator pandemia para ser considerado. Qual é o problema da pandemia? É que a gente não consegue reunir 10 mil pessoas para a realização de uma prova da magistratura em uma cidade. E aí isso torna muito difícil a realização da prova sem que a gente tenha superado esse momento de pandemia, quer com a chamada imunização de rebanho, quer com a vacina. A boa notícia é que a imunização de rebanho em alguns lugares já acontece. No Distrito Federal, o governador declarou formalmente que o Distrito Federal já experimentou a imunização de rebanho. E a vacina também já é uma solução
pode ser vista em curto prazo, porque a vacina da China testada com 50 mil pessoas teve em 94,7% das pessoas nenhuma reação adversa, e a amostragem é muito grande, e com quem teve foram pequenas as reações. A vacina da Johnson & Johnson também mostrou-se eficaz com uma única dose. Então a gente caminha numa espécie de corrida pela vacina, disputada pela indústria farmacêutica e por diferentes países, porque não precisa ter dúvidas de que o impacto econômico do desenvolvimento de uma vacina nesse momento é maravilhoso para o país que conseguir desenvolver, para a indústria que conseguir desenvolver, que me faz crer que até o fim do ano nós teremos essa vacina e nós faremos a vacinação das pessoas. São Paulo já adquiriu, por exemplo, 46 milhões de doses, né? Então, ano que vem a gente faz essa vacinação das pessoas. Mas no começo do ano que vem. Assim sendo, pensando numa vacina ou nas pessoas sendo vacinadas em fevereiro, em março, essa prova do TJ de Goiás deve ficar para abril, tá? Eu não estou dizendo que o edital deva ficar para abril. Eu estou dizendo que a prova deve ficar para abril, maio ou junho, tá? O que isso significa? Setembro já acabou, gente. Não sei se vocês perceberam, mas setembro nem começou e já terminou. A gente já entra em outubro nessa semana. Quer dizer que a gente tem outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Vamos colocar abril de crédito? Abril. A gente tem mais ou menos 7 meses para se preparar para a prova do Tribunal de Justiça de Goiás. Ano que vem, 2021, nós vamos ter uma onda muito grande de concursos. Michele Tonon conversava comigo que para a Defensoria Pública são 4 ou 5 que se espera. Ministério Público, acho que 4. Para magistratura eu espero 6 concursos, magistratura estadual, além do TRF3 que deve ocorrer e possivelmente TRF1, mas o TRF3 deve ocorrer. E digo, por que isso? TJ Goiás, TJ de São Paulo, TJ de Pernambuco, TJ de Santa Catarina, além da retomada do TJ do Rio Grande do Sul, do TJ Rio de Janeiro, que já é a segunda fase, e por aí vai. Então, fora as novidades, gente que a gente nem espera, tribunais que a gente nem espera e que vão publicar edital. Isso aqui é Brasil, são 200 milhões de pessoas, é um continente, então você não sabe exatamente como está a situação do Tribunal de Justiça do Piauí, Tribunal de Justiça de Alagoas deve ter edital também. Você não sabe como está a situação do Tribunal de Justiça do Paraná, que deve ter edital também. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Alagoas, Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça de São Paulo, porque aí retoma, dá posse para o pessoal e faz outro. Tribunal de Justiça de Pernambuco, fora os outros tribunais, então pelo menos 6 concursos da magistratura em 2021. O TJDFT não há previsão, tá? Eu poderia dizer para os senhores que há. Se houver qualquer movimentação no TJDFT, eu aviso os senhores imediatamente, podem ficar tranquilos. Então eu começo a perceber, em primeiro lugar, que 2021 é o ano da oportunidade. E quando eu digo que 2021 é o ano da oportunidade, eu estou dizendo o seguinte: oportunidade é o encontro da sorte com o preparo. Além dos suspensos, viu, Marina? E sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Essa frase não fui eu que inventei. Isso é Sêneca. Quando a gente quer ter sorte na vida, a gente precisa ter oportunidade, mas estar preparado para ela. Vamos supor o seguinte, que uma mudança paradigmática, expressiva, vamos supor que fosse possível, o edital da magistratura do Tribunal de Justiça de Goiás saísse amanhã, não é possível isso,
e a prova fosse daqui a 15 dias. Claro que não é possível. Você teria a oportunidade, mas você seria aprovado? Seria ou não? Não seria. Porque faltaria preparo. Nós estamos falando, o Tribunal de Justiça de Alagoas depende do CNJ, é verdade. Nós estamos falando de um ano em que nós teremos aí 6 provas da magistratura estadual. Então eu tenho dito isso, a gente vai lançar os cursos de 2021 em outubro, mas já daqui uns dias a gente conta, e as novidades também, que são inacreditáveis, não tem outra expressão para elas. Mas a gente precisa então se preparar. Bom, Samir, eu preciso entender o que vem por aí na prova do Tribunal de Justiça de Goiás. Precisa. Então a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a prova do Tribunal de Justiça de Goiás será realizada pela Fundação Carlos Chagas. Isso nos ajuda porque a gente já tem uma ideia de como é que vai ser a prova. Primeiro, porque a prova anterior do Tribunal de Justiça de Goiás foi feita pela FCC. A próxima prova também. Uma prova recente que você tem da FCC é a prova do Tribunal de Justiça de Alagoas mesmo. Ok? Ótimo. Então tá, Samir, então eu vou fazer a prova do Tribunal de Justiça de Goiás, o edital é de 2014, eu vou lá, vou dar uma olhada na prova. O problema é esse. O edital é de 2014, parte do certame ocorreu em 2015, mas veja, quando eu penso nisso, eu já vejo uma distância de 5, 6 anos entre a data da prova anterior e essa próxima prova. O que significa que o estilo de cobrança vai mudar um pouco. Não adianta você achar que 5 anos depois a banca vai cobrar exatamente da mesma forma. Não é o que vai acontecer. Você tem uma evolução. Quando eu pegava provas de concursos de 10 anos antes, quando estava resolvendo prova, prestando concurso da magistratura, eu pegava a prova de concurso de 10 anos antes, eu achava as questões fáceis. Eu falava, gente, eu devia ter prestado 10 anos atrás, não tinha idade, eu podia ter prestado 10 anos atrás, porque 10 anos atrás era mais fácil de passar. Então, o estilo da cobrança vai mudando, o grau de dificuldade vai mudando, o que é cobrado muda, mas o padrão, que é FCC, a gente já conhece. E esse padrão FCC, que é um padrão que a gente já conhece, é um padrão que, via de regra, nós associamos muito com lei seca. Mas isso não é uma verdade em todas as disciplinas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu sei sobre o TJ Goiás. Eu tenho uma prova que deve ser realizada, a prova, o edital evidentemente sai antes, mas eu tenho uma prova que deve ser realizada no primeiro semestre de 2020, baseado na afirmação do seu presidente. Certo? Ótimo. O segundo ponto que eu já sei. Eu sei que a banca que vai realizar essa prova é a FCC. Terceira coisa que eu já sei. A última prova do Tribunal de Justiça de Goiás foi da FCC. Tá. Só que a última prova do Tribunal de Justiça de Goiás refere-se a um edital de 2014. Então eu não posso pegar... 2021, isso. Obrigado. Primeiro semestre de 2021. Eu não posso pegar o simulado da prova de Goiás de 2014 e realizá-lo para ver o meu nível. Eu preciso entender que eu terei que buscar provas mais recentes da Fundação Carlos Chagas para ter uma noção. Eu tenho aqui comigo, porque os cursos de primeira fase do CPU trazem isso, a análise, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Alagoas, que foi feito pela FCC.
Então a gente pegou as provas anteriores da FCC para preparar, para analisar o que estaria em... deixa eu só colocar aqui o que estaria na prova do Tribunal de Justiça de Alagoas. O nível de detalhamento da análise de CPIs é inacreditável, né? Aí você diz assim, Samer, eu sei que a FCC cobra muito lei seca. Eu concordo com você. Por exemplo, Tribunal de Justiça de Alagoas, na análise das provas anteriores, direito penal, que é a matéria que eu ministro. 60% da prova, lei seca. Você tem 8 mais 16, 24% da prova, jurisprudência. E 16% da prova, doutrina. O que isso quer me dizer? Realmente, a lei seca é importante. Mas a lei seca é suficiente? Em direito penal, não. Por quê? Porque em direito penal, a prova do tribunal da FCC tem 40% da prova que não é lei seca. É diferente quando eu analiso ECA. ECA é muito lei seca. Direito da criança e do adolescente, 93% da prova da FCC é lei seca. Essa mesma ideia fica próxima, um pouco menor, porque aí são 83% de lei seca em direito do consumidor. Ok? Ok, deixa eu só pegar aqui para vocês. Isso é o balanço das provas analisadas, tá? Então, 83% de lei seca em direito do consumidor. 60% da prova de lei seca em direito penal. Mas caem muitas súmulas? Caem. Em processo penal, 78% é lei seca. Mas você tem uma importância que deve ser considerada quando a gente analisa outras disciplinas. Então isso vai mudando de disciplina para disciplina, mas é inegável a importância de lei seca. Direito administrativo, por exemplo, 64% da prova é lei seca. E o restante, 7% é jurisprudência, 29% é doutrina. Em direito administrativo, por exemplo. Então não é você simplesmente dizer assim, não, então é pura lei seca. A lei seca é fundamental? É. Então, só para você ter uma ideia de como é a análise dos CPIs aqui, tá? Vou virar a tela para vocês perceberem. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Aqui, ó. Pronto. Então, olha aqui. Eu tô com a análise das provas anteriores. Então, quando eu subo aqui, os senhores vão ver aqui, por exemplo, eu estou em direito administrativo, tá vendo? Esse é o balanço das análises das provas anteriores. Percentual de lei seca, jurisprudência, doutrina, súmulas das questões analisadas. Então, aqui, 64% é lei seca. Jurisprudência, 7%. 29% doutrina. Aqui são os temas que foram cobrados. Poderes da administração, súmula vinculante, tudo. Tá vendo? Legislação. Olha como é interessante. A análise que o CPIs faz, a gente já coloca quais foram os artigos que foram mais cobrados. Então, lei de licitações, artigo 87. Gente, aqui. Calma que eu estou fazendo uma bagunça aqui, pronto. Lei 11.417, Lei 8.429, Lei 7347/85, Lei de Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, os artigos foram mais cobrados. Quando eu venho para cá, eu tenho uma tabela de leis, tá vendo? Esses estão, a Constituição, vou ler inteira, olha os artigos que foram mais cobrados. Código Civil, olha os artigos que foram mais cobrados. Tá vendo? Isso otimiza o seu estudo demais, demais, demais. Isso é TJ Alagoas, por exemplo. Mas isso é FCC. Então, Código de Processo Civil, olha aqui. Código de Defesa do Consumidor. Como o consumidor cai muita lei seca e o edital é uma matéria pequena relativamente, olha a quantidade de artigos dentro do CDC que é cobrado. Então você vê que fica pintado mais, né, de azul. Código Penal. Código de Processo Penal, que caiu de lei.
tá vendo? Código Tributário Nacional. Então eu tenho essas análises todas. E quando eu subo, eu vou voltar aqui para conversar com vocês, gente. Só quando eu subo aqui, por exemplo, então tem análise de todas as provas, tributário, que foi cobrado, percentual, tal. Eu tenho a discriminação dentro das disciplinas até do que foi cobrado de súmulas. Ó, caiu a súmula vinculante 50, caiu a súmula 360 do STJ. Isso tudo vai nos orientar no curso do Tribunal de Justiça de Goiás, só para vocês terem uma ideia. Estão vendo aqui? Então, deixa eu só subir aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho por prova anterior. E aí ele viu, ó, prova anterior, por exemplo, que a gente analisou, TJ Alagoas. Objetivos fundamentais da União, caiu o artigo 3º, hipótese de dupla afetação, doutrina, reserva legal, lei seca. Isso tudo é levado ao professor para que o professor possa analisar e montar a sua aula. Então a aula não é montada do além, ela é montada daquilo que o professor percebe que foi objeto de cobrança. Entendeu? Então, em tese, o professor só vai elaborar Aí. Calma, gente. Só falta cair isso aqui. Pronto. O professor... Vai, tá quase caindo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Pronto. O professor só vai elaborar a aula dele com base nisso. Isso é um estudo intensivo. Ok? Ok. Para quem vai prestar... TJ de Goiás, eu tenho 2 perfis de pessoas, tá? Continuando a análise do TJ Goiás. Então você já viu que é FCC, que há uma cobrança, olha aí, gente, que há uma cobrança expressiva de lei seca, tá? Ficará salvo. Que há uma cobrança expressiva de lei seca e que há uma análise que tem que ser feita por disciplina. Quem vai fazer é FCC, cobrança expressiva de lei seca, isso varia, existem temas que são mais cobrados, tudo isso. Tá, Summer, e daí? Deixa eu até tirar isso daqui do carregador, aí, pronto. Aí. Tá, Summer, e daí? O que eu preciso compreender a partir disso? Quando eu vou pro edital anterior, eu tenho, por exemplo, a cobrança de direito agrário no Tribunal de Justiça de Goiás. Summer, então eu vou prestar TJ de Goiás. Eu já estudo direito agrário? Não, óbvio que não. Mas por que não? Porque, na verdade, se você estudar direito agrário hoje, quando chegar a prova, você não saberá direito agrário. Esse é um estudo de uma matéria pequena, tem um livro do Benedito Ferreira, que foi professor da UFG, que é um bom livro para você revisar direito agrário, para você estudar direito agrário. Mas você não tem que focar em direito agrário agora. Então eu tenho 2 alunos para o Tribunal de Justiça de Goiás, tá? 2 perfis. Eu tenho um perfil que não estudou ainda, que está decidindo estudar para o concurso da magistratura agora, que quer se preparar, pode. Esse perfil de aluno tem que ir para o Majus 8. Se quiser começar agora, é só se matricular na turma 3. Porque aí você começa a estudar agora e vai estudando já outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Se quiser fechar o ano com tranquilidade, faz o fechar o ano com chave de ouro, que a gente lançou. Em janeiro começa o Majus 8 de 2021, que estará espetacular. No dia que a gente contar as novidades para vocês de 2021, vocês vão falar assim, eu não acredito que eles fizeram isso. É inacreditável, eu tenho dito isso e essa é a única palavra, podem guardar que eu falei isso, tá? Bom, são 4 novidades, mas 3 assim que vocês vão falar assim, não é possível. Entre outras, né, novidades, são mais do que isso, dá para uma por dia, mas tem 3 assim que você fala, não acredito, tá? Agora eu tenho um outro perfil do aluno, que é o aluno que está fazendo acima de 60 pontos, tá? 61, 62, 63. Este aluno, ele quer pegar, ele já tem uma base, ele já tem material que é dele, ou ele quer usar os e-books dos CPUs, ele tem algumas familiaridades que estuda, ele já vem estudando há um tempo,
esse ano não foi tão bom por conta da pandemia, ele caiu o rendimento, tá. Este aluno, no lançamento vai ter, tá? Este aluno, não dá para imaginar o que seja, tá? Ninguém tem ideia. Este aluno pode ir para o intensivo. Por quê? Porque este intensivo vai fazer com que ele suba a pontuação necessária para entrar no ponto de corte. Pode ser. Eu já converso com vocês, tá? Consegue imprimir os e-books do Mais 18 sim. Tá. Esse aluno consegue ir para o curso intensivo e resolver o problema. Como é que a gente faz? Já vou respondendo as perguntas de todo mundo, tá, gente? Senão eu vou quebrar o raciocínio aqui, mas quem tá fazendo 50 tem que ir pro mais 18. Ele vai pro curso intensivo e aí ele pega os 30 primeiros dias de acesso para sanar suas deficiências. Eu tenho dito isso e repito. Quando você resolve uma prova e você fez 65 pontos, por exemplo, e o ponto de corte foi 75, quando o ponto de corte é 75, significa que você precisa ter 75% de acertos para ser aprovado. Ok? Ok. Em qualquer disciplina que o seu desempenho esteja sendo inferior a 75%, significa que esta disciplina está sendo responsável pela sua reprovação. Então, quando eu estou fazendo 60 pontos ou menos, a maior parte das disciplinas está me reprovando. Então, o meu problema não é pontual. Eu não tenho uma deficiência grave em uma disciplina. Eu tenho um problema estrutural. Por isso que eu digo, o seu lugar é o mais 18. Tem a turma 3 para começar agora, tal, mas a gente tem o mais 18 2021, que vai ser lançado em outubro, uma data que eu não posso dizer qual é ainda, e a turma vai ter início em janeiro, ok? Ok. Agora, se eu estou fazendo 60 pontos para cima, 62, 63, 64, eu posso perceber que em algumas disciplinas eu faço 75, em outras eu faço 5. Então, quando eu faço 75 numa e 5 na outra, a média dá 62,5. Significa que, na verdade, algumas disciplinas estão me reprovando. 2 ou 3 grandes disciplinas. Por exemplo, direito administrativo, direito empresarial e direito tributário. Tá, Samir, e daí? E daí que eu preciso corrigir estes 3 problemas para subir minha pontuação em primeiro lugar. Beleza. O que a gente faz no curso intensivo? A gente dá 30 dias de acesso ao mais 18 para o aluno. Isso não é tirado do além, isso é tirado desse raciocínio que eu estou fazendo com os senhores. E aí, Samir, eu pego os 30 dias e foco nas disciplinas em que tenho eu tenho maior dificuldade. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Calma aí, pronto. Vamos lá. O que acontece aqui? Eu vou lá e pego os 30 dias e foco em direito empresarial, em direito tributário, em direito administrativo. Por exemplo, foquei, vou assistir todas as aulas do Mais 18, vou resolver todos os exercícios que eu consegui de tributário e empresarial. Peguei essas 2 disciplinas, por exemplo. Concorda comigo que se eu assistir a todas as aulas do Mais 18, ler os e-books, fazer todos os exercícios de empresarial e administrativo, por exemplo, o meu desempenho nessas matérias é transformado? Sim. Eu que estava fazendo 4 de 10, passo a fazer 8 de 10. Porque eu foquei completamente nessas disciplinas. Bom, se eu ganhei 4 pontos em cada disciplina, eu que estava com 62 de 100, ganhei 4 em uma e 4 em outra, passei a fazer 70 de 100. O ponto de corte é 75. Eu ainda não resolvi o meu problema, mas já subi para 70. Aí eu vou para o intensivo.
Quando eu vou para o intensivo, minha sugestão, e a gente tem feito isso nos cursos padrão Full Experience, que é o que a gente vai lançar para o TJ Goiás amanhã. A gente vai lançar amanhã cedo, eu estou pensando em lançar amanhã às 21 horas. Vamos lançar amanhã às 21 horas, porque é preciso organizar esses pontos do Full Experience, tá? O que acontece? Desvincule a leitura dos e-books do curso intensivo. Por quê? Porque eu quero que você leia todos os e-books integralmente. Então, os primeiros 30 dias você focou, matou as duas disciplinas que você tinha maior dificuldade. Perfeito. Depois disso, começou o curso intensivo. Você vai começar a ler os e-books. Os e-books têm mais ou menos 4.500 páginas? Sim. Aí, que bom, aí. E aí, preste atenção. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os e-books. Ah, tem 4.500 páginas? Tem. Gente, se eu leio 50 páginas por dia do e-book, que é considerável isso, significa que eu leio 1.000 páginas por mês. Em 4 meses, eu termino os e-books. Mais ou menos isso. Um pouquinho mais do que isso. Mas vamos supor que você leia 40 páginas e que isso demande de você 5 meses. Não tem problema, você tem tempo suficiente para isso. Eu quero que você leia integralmente os e-books. Não precisa ter revisão. Nesse momento não precisa. Você vai revisar depois. Leia os e-books integralmente. Ok? Perfeito, Sam. Então a minha rotina passa a ser: leio os e-books, assisto a aula todos os dias. Só isso, Samer, só isso. Posso ler a lei seca? Pode. Ótimo. Aí você pode destinar meia hora por dia para a leitura da lei seca, não tem problema. Chegou no fim de semana, você vai fazer o simulado do curso. Você vai fazer o simulado do curso. Esse simulado serve como revisão também. 90% das questões, 95% das questões simuladas são elaboradas pelos CPUs e trazem comentários. Errei a questão, eu leio o comentário e entendo. A gente faz um curso com 10 simulados, ou seja, o equivalente a 10 provas da magistratura para você fazer. Ok, fiz os 10 simulados? Fiz. Preste atenção, pode ser até 12 simulados, não tem problema. Vou pedir para fazerem com 12. Li todos os e-books. Todo dia eu assisto uma aula do curso intensivo. Qual que é a grande vantagem disso? É que os professores do curso intensivo estão focados nesses temas de destaque da análise das provas anteriores. Isso vai ajudá-lo demais. Por que vai ajudá-lo demais? Porque, na verdade, essa já é uma forma de revisão e de destaque do que mais cai. E você não precisa se preocupar com isso. Quando o edital é publicado, a gente geralmente tem feito isso. Não é uma garantia, mas a gente tem feito isso, que é, nós temos dado o curso pós-edital aos alunos do curso pré-edital. Vira e mexe a gente faz isso. Por isso que eu falo, gente, compensa demais se inscrever no curso CPUs. Porque a gente sempre dá mais do que foi o pactuado. Então a gente ajuda, prorroga o acesso, inclui simulados a mais, dá aulas a mais, enfim. E a gente tem feito isso. Então não é uma obrigação, mas no curso que a gente vai lançar amanhã, então eu me comprometo com os que se inscreverem a, quando sair o curso pós-edital, dar o curso pós-edital aos que adquirirem o curso pré-edital do TJ Goiás, tá? Já fica essa promessa aqui registrada. A live vai ficar gravada, é só cortar essa parte e mandar lá que tá registrado. Aí o que acontece? Eu preciso... Imagine você, depois de todo esse movimento, o cara que está fazendo já 70 de 100, como é que ele sai? Ele sai fazendo 78. Porque depois que você chega a 70, a variação não é assim. Nossa, subiu 10. É difícil. Vai ficando mais difícil. Mas você consegue, nesse lendo todos os e-books, ótimo. Você vai matando. Eu aconselho ler 2 matérias por dia. Terminou ali, saiu o edital? Saiu. Eu vou revisar
lendo o máximo que eu puder dos e-books, já assisti às aulas e vou lendo a lei seca conforme o destaque da nossa análise. Eu leio aqueles artigos da análise, porque provavelmente eles se repetirão na prova. E vou estudar direito agrário, porque aí já é próprio para o TJ Goiás. Fiz isso, fui para a prova. E eu estou falando com vocês o seguinte, eu fui aprovado na primeira fase do Tribunal de Justiça de Goiás no 8º período da faculdade. Pode ir lá olhar. Deve ser ano de 2009, mais ou menos, tem um concurso lá. Se você for lá olhar a lista de aprovados na primeira fase do Tribunal de Justiça de Goiás, tá meu nome lá, eu estava no 8º período da faculdade. Esse método de estudo eu estou transportando para os cursos do CPIURES, CAE Agrário em Goiás. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar agrário, vai estudar ali depois de publicado o edital, próximo da prova, você vai lá, vai estudar agrário e ótimo. Certo? Certo. E você vai para a prova assim. Ok? Ok. O que eu vou fazer? Com vocês então. Bom, a gente vai lançar o curso do Intensivo Magistratura TJ Goiás Extreme. Extreme não, Intensivo TJ Goiás amanhã, Full Experience, às 9 horas da noite, tá? Eu tenho conversado com vocês sempre antes de definir valores de curso. Eu vou pedir para fazer um curso mais extenso, porque a gente vai ter um intervalo de tempo considerável, muito bom, tal, até a prova. Então, uns 30 dias depois vem a aula, um pouquinho maior, não é muito maior não, um curso um pouquinho maior, com alguns pontos. E na verdade eu vou pedir vou comprometer a dar o curso pós-edital aos alunos que se inscreverem. E aí eu gostaria que vocês me ajudassem na definição do valor, né? Os cursos geralmente são R$ 1.290, mas tem aquela promoção de 24 horas, tá? São novas aulas. A gente tem o atual que já está acontecendo, tal, mas são novas aulas. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente lança amanhã às 9 horas da noite. E a gente lança com essa promoção de 24 horas para vocês se inscreverem, tá? Vai ser 24 horas um valor. Provavelmente a gente deu algum presente, que é esse pós-edital para quem se inscrever no pré-edital, que eu já confirmei. E você se inscreve. Para quem não tem, Samir, mas na verdade eu gostaria de fazer o Mais 18 turma 3. Aí eu vou pedir para criarem um cupom de desconto de 10% no curso do Mais 18 turma 3 para quem quiser, e aí válido por 24 horas, tá? Mas é do Mais 18 turma 3 que está acontecendo. Lembrando que em outubro a gente lança o Mais 18 2021 e os cursos regulares de 2021. E vocês podem esperar novidades impressionantes, tá? Mas para quem se inscrever amanhã, a gente garante a migração do Mais 18 turma 3 para o outro, se quiser, não tem problema não. Pessoal, então, deu para entender como é que constrói o estudo para o TJ Goiás? Eu vou fazer o seguinte com vocês aqui. Vocês têm algum questionamento? Compensa para quem está terminando o atual intensivo TJ Goiás? Compensa se você for manter a disciplina. Se não, pode ir para o Mais 18, tá bom? Acho que a gente teve algumas dúvidas aqui. Alguém perguntou, você considera a videoaula indispensável? No formato do CPIURES, eu considero um ótimo negócio. Não é que é indispensável. O sujeito pode estudar sozinho e conseguir ser aprovado. Mas... mas é o seguinte...
do jeito do CPURS é otimizada a aula, né? Então a aula do curso regular é 1h40, a aula do curso intensivo são 50 minutos, então vale a pena, tá? 10% meu dedo atravessa o mar com um sorrisal na mão. Não é isso não, Romilda. É porque é bastante difícil dar desconto. A gente dá nas primeiras 24 horas de lançamento de curso. No mais 18 vai ser assim, 2021, nos outros todos. Mas pro pessoal que quer fazer o mais 18 turma 3, que começou agora, mas você começa a partir da data de acesso, né? Conta a partir da sua matrícula, né? O acesso ao curso. A gente vai assegurar para o pessoal que se inscrever agora, né, amanhã. Se quiser migrar depois, não tem problema. Deixa eu continuar aqui. O mais 18 começa em outubro? Não. O mais 18 2021 começa em janeiro. O lançamento é em outubro. Summer, estou com o classe 2021. Próximo ano, para não saber de qual curso. Se você conseguiu seguir a risca, pode fazer o intensivo. Se quiser fazer o mais 18 de 2021, a gente vai criar uma condição especial para os alunos do mais 18 de 2020, tá? Continue seguindo o mais 18 turma 2, Rodrigo. Compensa fazer a prova TJ Goiás, quem está começando a estudar agora? Sim, porque essa prova vai ser mais ou menos daqui a 6 meses, a realização da prova. Vai ter novidades para o curso de analista ou somente magistratura? Vai ter novidade para todos os cursos regulares dos CPUs. Magistratura, Ministério Público, Magistratura Federal, MPF, Defensoria Pública, tá? Quando é que começa o intensivo TJ Goiás? Boa pergunta, mano. A gente lança amanhã e a gente vai ter que ter 30 dias de acesso ao curso regular. Então, o acesso ao mais 18 começa no dia seguinte, a sua matrícula. Você tem acesso por 30 dias. Então, no finalzinho de outubro, devem começar as aulas do curso intensivo. As aulas específicas do curso intensivo. Ok? Pessoal, acho que eu consegui ser claro, explicar, refletir com vocês aqui. Ótimo. Quem fez o mais 18, eu vou pedir, quem está fazendo o mais 18 nesse ano de 2020, eu vou pedir para construírem uma opção para quem quiser fazer também. Já é aluno do mais 18 2020, quer fazer 2021 especial, tá? Quem está focado em MP estadual, compensa fazer a prova do TJ Goiás? Compensa. Eu já falei que a partir de ano que vem tem que prestar todos. TJ, Ministério Público, Defensoria Pública, que você puder prestar, tá? Não dá para migrar o pessoal que fez o TJ Goiás, pré-edital, os outros cursos que a gente lançou, a gente pode dar o pós-edital, perfeito. Agora, dar o outro pré-edital não é possível, mas é possível construir uma solução iniciais para quem quiser. O curso do mais 18 2021 começa no mês de janeiro, na última segunda-feira de janeiro. O mais 18 tem carga horária muito superior à do intensivo TJ Goiás. A gente lança os simulados isolados com a publicação do edital. A gente lança o cômputo isolado. São 2 videoaulas de 30 minutos por dia no intensivo. O mais 18 é muito maior mesmo. Não dá para comparar. O mais 18 é completo. Esse é um curso intensivo. Acho que eu respondi as dúvidas. Alguma outra? A gente vai aparecendo. Amanhã, 9 horas da noite, eu apareço para fazer esse lançamento do TJ Goiás. E com o cupom do mais 18 também, para quem quiser. E a gente continua o nosso trabalho. Beleza? O ideal é que você consiga estudar pelo menos 24 horas por semana, Rayane. Certo? Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigado. Um ótimo domingo para vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.